Olá amigos, esse é o Repórter Antiquário, testemunha factual da história. O Repórter Antiquário é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquários ao tempo que canonicamente às sextas-feiras ou com exceção aos sábados, às 8 horas e 25 minutos traz um tema novo relacionado à história. E iremos falar hoje sobre o principal concorrente da fita VHS, que era a Sony Betamax. Quer acompanhar? Após a vinheta. A Betamax era um formato de gravação em fita caseiro de 12.7 mm, idealizado e fabricado pela companhia japonesa Sony, e é derivado de um formato de fita profissional. Assim como o VHS, ele vem a ser derivado do formato Umatic, com 19.1 mm. Era vendido sob o nome de Betacord pela Sanyo, e mais frequentemente era apenas chamado de fita beta. Falemos um pouco sobre sua história. O Betamax chega ao mercado japonês em 1975, cerca de 10 anos depois, perdeu definitivamente a batalha dos formatos pela hegemonia de mercado para o VHS da JVC, apesar de uma grande campanha de marketing feita pela Sony. Na autobiografia de seu fundador, Aiko Morita, atribui isso ao fato de que a Sony dificilmente licenciava o Betamax para outras empresas fabricarem, alegando que o VHS ficava com a massa crítica. Já outros acreditavam que o menor tempo de gravação da fita fez com que os consumidores optassem pelo formato da JVC. E esse problema levou a Sony a uma corrida na década de 80 para aumentar a capacidade do formato. Mas estes nunca estiveram à frente por muito tempo, uma vez que o VHS atingiu uma boa aceitação por parte dos usuários que gravavam vídeo caseiro em si. O resto da cadeia de marketing do Betamax entra em colapso, e outras evoluções da tecnologia VHS, como o VHS HQ e a tecnologia de multicabeças, fizeram com que o VHS igualasse a superioridade técnica do Betamax, e eventualmente a Sony começou a produzir seus próprios gravadores e fitas VHS, encerrando assim a guerra dos formatos. Para quem não sabe o que foi isso, a gente tem um vídeo no canal sobre a VHS, onde eu explico sobre o que foi a guerra dos formatos também. Deixarei na descrição, assim como eu fiz no vídeo da JVC. O último modelo americano apareceu no mercado no ano de 1993, e a produção em outros lugares do mundo parou completamente no ano de 1998. E a Sony continuou produzindo um número limitado para gravadores de vídeo. Limitado de gravadores de vídeo, perdão. Letra aqui tá meio... Quando isso para o mercado japonês até 2002, quando oficialmente é anunciado o fim da linha Betamax doméstica, pois segundo a empresa era necessário um investimento muito grande em novas tecnologias de vídeo como o DVD, e as últimas fitas foram produzidas em março de 2016. Que tal a gente falar um pouco da Betamax em território nacional e também em outros países? Tipo, no Brasil e em Portugal, a Sony trouxe o sistema Betamax para comercialização tanto doméstica quanto profissional, e as fitas beta ainda foram usadas por emissoras de televisão por muitos anos. Já no mercado doméstico, como em todo o mundo, a fita VHS acabou predominando devido à sua facilidade de gravação, e a escolha de um filme na locadora sempre tinha que terminar com a pergunta: o filme é beta ou VHS? Teve um grande volume de vendas e chegou a liderar em algumas épocas
dos anos 70 e da década de 80, mas nos anos 90 esse foi relançado, mas depois sendo esquecido e deixado para trás, assim como em todo o mundo, e as fitas foram ficando no fundo da locadora. Um comparativo com a fita VHS da JVC era comparado ao VHS, que é o Video Home System. O tamanho da fita era menor e dizem que possui uma qualidade de vídeo superior à fita VHS, mas era apenas um truque eletrônico que poderia ter sido incorporado à fita VHS, mas que não foi utilizado. Outros diziam que a fita tinha uma melhor ligação com o maquinário e seus reprodutores, fazendo com que a fita iniciasse mais rápido que o VHS. Passar do play ao fast forward ou ao rebobinamento da fita era de fato mais rápido, mas era porque a fita não saía do mecanismo antes de rebobinar, assim como a fita VHS faz. Falemos um pouco também sobre o lançamento do Betamax e dos primeiros modelos do formato. O primeiro dispositivo Betamax introduzido nos Estados Unidos foi o console LV1901, que incluía um monitor colorido de 19 polegadas, que seriam algo em torno de 48 centímetros, e apareceu nas lojas no início de novembro do ano de 1975. Os cassetes contêm 0,50 polegadas de largura, que é o 12,7 milímetros, e era uma fita de vídeo com design semelhante ao formato Matic anterior profissional de 0,75 polegadas, que é 19 milímetros. Como formato rival da VHS, que foi introduzida pela companhia JVC em setembro de 76, e nos Estados Unidos pela RCA no ano de 1977, a Betamax não tem banda de guarda. Ela usa gravação azimuth para reduzir a interferência, de acordo com as páginas da história da Sony. O nome tinha um duplo significado. Beta é uma palavra japonesa usada para descrever a maneira como os sinais são gravados na fita, e a forma da letra grega beta se assemelha ao curso da fita através do transporte. O sufixo max da palavra máximo foi adicionado para sugerir grandeza. E em 1977 a Sony lança o primeiro videocassete Betamax de longa duração, que era o SL8200. Esse videocassete tinha duas velocidades de gravação, a normal e a meia velocidade mais recente. Isso proporcionou 2 horas de gravação no videocassete L500 Beta e no SL8200, que seria o mesmo que competiria com os videocassetes de VHS, que permitiam até 4, depois 6 até 8 horas de gravação numa fita VHS. Quer dizer, até o aparelho gravava bem menos. Inicialmente a Sony foi capaz de divulgar vários recursos exclusivos do seu formato, como o Beta-Scan, uma pesquisa de imagem em alta velocidade em qualquer direção, o Beta-Skip Scan, uma técnica que permitiu o operador ver aonde estavam na fita pressionando o FF ou o Reel se estiver nesse modo. O transporte mudaria para o modo Beta-Scan até que a chave fosse liberada, e esse recurso é discutido com mais detalhes em Pip Search. Não sei o que seria. A Sony acreditava que os transportes M-Loud usados pelas máquinas VHS tornavam impossível copiar esses modos de truque. O Beta-Skip Scan ou Pip Search agora está disponível em formatos M-Loud em miniatura, mas mesmo a Sony não conseguiu replicar totalmente isso no formato VHS. O Beta-Scan foi originalmente chamado de Videola, até que a empresa fez a Moveola, ameaçando com uma ação legal. A Sanyo
comercializou os seus próprios produtos gravadores compatíveis com o formato da Sony, sob a marca Betacord, também chamada de Beta. Além da Sony e da Sanyo, outros gravadores do formato do Beta foram fabricados e vendidos pela Toshiba, pela Pioneer, pela Murphy, pela Aiva e pela NEC. A Zenith Electronics e a Vega contrataram a Sony para a produção desses videocassetes em suas linhas de produto. As lojas de departamento Sears nos Estados Unidos e no Canadá e aquele na Alemanha vendiam os videocassetes no formato Beta sobre suas próprias marcas, assim como a cadeia de lojas de eletrônicos Radio Shack. Falando também sobre o uso industrial e profissional da Betamax. A Sony também ofereceu uma gama de produtos industriais Betamax, um formato Beta 1 para usuários industriais e institucionais, e esses destinavam-se ao mesmo mercado dos equipamentos Umatic, mas eram mais baratos e menores. A chegada do Betacam reduziu a demanda por equipamentos industriais Beta e Umatic. Para a indústria de vídeo profissional e broadcast, a Sony derivou o Betacam do Betamax, lançando em 82 o Betacam, que tornou-se o formato de fita de vídeo mais usado em reunião eletrônica de notícias. Substituindo o formato Matic de 19 mm de largura, a Betacam e Betamax são semelhantes em alguns aspectos. A primeira versão do Betacam usava o mesmo formato das cassetes de vídeo e usavam a mesma formulação de fita de óxido com a mesma coercividade e gravavam faixas de áudio lineares no mesmo local da fita. No entanto, a área-chave da gravação de vídeo, a Betacam e Betamax usam formatos de fita completamente diferentes. A Betamax também teve um papel significativo para desempenhar na indústria de gravação de música quando a Sony introduziu o sistema de gravação digital, ou PCM, Pulse Code Modulation, que se conectava a um gravador Betamax, e o adaptador Sony PCM F1 foi vendido como um companheiro do Betamax VCR SL2000, como um sistema de gravação de áudio digital portátil. Muitos engenheiros de gravação usaram esse sistema nas décadas de 80 e 90 para fazer suas primeiras gravações digitais. E uma curiosidade aqui é sobre um caso judicial que teve. Outra consequência importante da introdução do Betamax nos Estados Unidos foi o processo da Sony Corp versus a Universal City Studios. Em 1984, o caso Betamax com a Suprema Corte norte-americana, determinando que a filmagem doméstica é legal nos Estados Unidos, em que os gravadores de cassete e... Cara, eu tô com alguma farpa no dedo aqui que tá me incomodando. E os gravadores de cassete de vídeos domésticos era uma tecnologia legal, pois tinham usos não infratores substanciais. E esse precedente foi posteriormente invocado no caso MGM Grokster, em 2005, onde o Tribunal Superior concordou que o mesmo padrão de usos não infratores substanciais se aplica a autores e fornecedores de software de compartilhamento de arquivos, e a violação de direitos autorais por meio da expressão e conduta intencional e culposa. E é isso, meus amigos. Gostou do conteúdo que viu? Quer ajudar o canal a crescer? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega nossos vídeos quentinhos quando os mesmos saem do forno. Gostou do conteúdo que viu? Acha que nós merecemos o seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e para a distribuição de nosso conteúdo pela plataforma. Não gostou do que viu? Acha que nós não merecemos o seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos.
Muito obrigado por assistirem mais a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado, e me despeço dos amigos. Até uma próxima e tchau!